Salve, galera! Trago mais notícias. Quer dizer, não deixa de ser uma notícia ruim, né, cara? Apesar da Taça Rio não ser estimulante, não é um campeonato, né, que a gente gostaria de estar vendo o Botafogo jogar, a gente não tem o menor prazer de estar vendo esse Botafogo jogar na Taça Rio, no Campeonato Carioca nos últimos dias, mas né, é uma competição de extrema importância para o Botafogo se classificar de maneira direta, sem depender de ninguém, para a Copa do Brasil de 2024, por conta do novo regulamento que não define classificados pelo ranking da CBF, tá legal? A gente vai explicar aqui as consequências, inclusive, caso o Botafogo seja eliminado no próximo jogo. E o Botafogo tem baixas importantíssimas para essa próxima partida, que vai acontecer no próximo dia 27 de março, no Raulino de Oliveira, jogo de volta da Taça Rio da semifinal entre Botafogo e Portuguesa. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Tem novidade sobre o STJD, tem novidade sobre tribunal, sobre situação em referente a suspensões, a mando de campo, e a gente vai explicar tudo aqui. Se inscreve mesmo aqui no canal, agora está caminhando para os 87.300. Acho que bateu 87.200 hoje, tá? Na verdade ontem, porque a gente está gravando aqui depois da meia-noite, certo? E a gente já está com 87.222, ou seja, menos de 80. Duvido, vou repetir como sempre, duvido que não tenhamos, né, aqueles 70, 80 aqui que não sejam inscritos assistindo esse vídeo, dentre os 5 mil que vão assistir esse vídeo aqui mais ou menos, tá legal? Então, é só se inscrever, você que chegou depois, né? Você que me conheceu agora, você que me conheceu há pouco tempo, você que já me conhece e não se inscreveu por distração, enfim, esse tipo de coisa acontece, tá legal? Vamos lá, gente. Informação vinda do Thiago Veras da Rádio Tupi. O STJD manteve as suspensões, né, e as punições ao Botafogo por mando de campo. E ainda aumentou a multa. O que acontece? Vamos lá, vamos recapitular. A gente tinha visto lá que a presidente do TJD do RJ, o TJD do Rio de Janeiro, o TJD-RJ, tinha suspendido de maneira preventiva o Tiquinho Soares, tanto é que ele perdeu a partida da primeira fase da Copa do Brasil contra o Sergipe, tá legal? A gente viu aí que o Tiquinho Soares não pôde jogar aquele jogo, e depois ele pegou aqueles 8 jogos de gancho, o Marçal pegou 5 jogos de gancho, certo? E aí o que acontece? O Botafogo conseguiu um efeito suspensivo e aí eles foram liberados, tá? E aí rolaram julgamentos de novo, agora julgamentos definitivos depois do efeito suspensivo e tudo mais. O Botafogo manteve as punições de perda de mando de campo, ou seja, o Botafogo vai jogar em volta redonda, o mando de campo não é do Botafogo, e obviamente tem a questão da multa, que ainda inclusive aumentou, tá? A multa era de R$20 mil, passou para R$30 mil por conta dos copos atirados dentro do campo. Por isso que eu falo, cara, você tem várias maneiras ali de protestar, de reclamar do time, da arbitragem e tal. Quando você tá com o seu copinho no campo, né, como aconteceu lá em Brasília, o prejuízo é esse, tá? E aí, continuando, o Botafogo perde aí, portanto, pelo menos por enquanto, tá? Estamos na quarta-feira, na quinta-feira praticamente, você que vai acordar cedo e vai estar assistindo esse vídeo aqui, vai assistir na quinta-feira de manhã. O Botafogo tem aí até sexta, sábado, domingo, segunda, ou seja, 4 dias mais ou menos para tentar reverter esse quadro, mas até o momento, Tiquinho e Marçal estão fora do próximo desafio do Botafogo. O Marçal, tá? Qual que é a situação do Marçal? O Marçal pegou 5 jogos de suspensão. Nessa situação, se o Botafogo não conseguir um efeito suspensivo, o Marçal teria que ficar de fora desse próximo jogo da semifinal da Taça Rio, tá? E caso o Botafogo não se classifique, tá? Caso o Botafogo se classifique, o Marçal ficaria de fora de mais uma partida da ida de uma final da Taça Rio contra Nova Iguaçu ou Audax, certo? E aí o Marçal só voltaria para o time, né, só ficaria livre da suspensão na volta de uma final, ou seja, no segundo jogo de uma eventual final de Taça Rio entre Botafogo e Audax ou Botafogo e Nova Iguaçu, tá? Tiquinho Soares pegou 8 jogos de suspensão, ou seja, Tiquinho perderia o restante do Campeonato Carioca, né? O Botafogo tem no mínimo mais um jogo, caso o Botafogo seja eliminado,
na próxima segunda-feira para a Portuguesa, e no máximo mais 3 jogos. O da semifinal agora contra a Portuguesa e os 2 jogos da final contra Audax ou Nova Iguaçu. Ou seja, Tiquinho Soares simplesmente não joga mais esse Campeonato Carioca e mantém aí se mantém essa punição para que ele não atue, beleza? Então a situação, de momento, é essa. O Joel Carli foi absolvido, né, ele também foi julgado em toda essa situação, enfim. E até o momento o Botafogo parece que vai recorrer, inclusive a informação, não só o Botafogo, mas a própria Procuradoria, né, vai recorrer, a própria... Nossa, falei Procuradoria, por quê? A própria Promotoria vai recorrer e vai tentar o efeito suspensivo, né? Cabe recurso, então o Botafogo vai tentar agilizar para conseguir esse recurso, para que eles joguem pelo menos esse próximo jogo. Por hora, nesse momento que eu estou gravando aqui, por volta de 00:30, tá? A gente já está ali na meia-noite e meia, aqui desse dia 23 de março de 2022, beleza? Nesse momento, Marçal e Tiquinho estão suspensos. O Tiquinho está fora de todo o Campeonato Carioca e o Marçal está fora, pelo menos, dos próximos 2 jogos que o Botafogo vier a atuar no Campeonato Estadual, beleza? Pode ser que tenhamos efeito suspensivo e aí teríamos mais um julgamento, ou seja, o Botafogo pode ali, no mínimo, buscar algumas situações para, pelo menos, ter Marçal e Tiquinho em campo nessa semifinal, no jogo de volta que acontece lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Beleza? Então a situação de momento é essa. Tá legal, rapaziada? Se já tava difícil aí, né? Se o Botafogo já foi mal no último jogo, por exemplo, sem o Tiquinho, agora o Botafogo vai sem, quer dizer, sem o Marçal, agora o Botafogo vai sem o Marçal de novo e sem o Tiquinho. O Marçal que já tinha, em tese, cumprido suspensão com o efeito suspensivo, certo? Mas agora houve julgamento e foi mantida essa pena de 5 jogos para um, 8 jogos para outro. E é isso, tá legal? Jogos aí, evidentemente, de campeonato estadual, certo? Enfim. E agora a gente aguarda para ver o que vai ser esse confronto, em que, obviamente, nenhum de nós está animado, né? Mas lembrando, recapitulando, que nós já informamos no último vídeo. O Botafogo, para se classificar de maneira direta e independente para a Copa do Brasil 2024, tem que ganhar a Taça Rio. Se o Botafogo for eliminado numa final, numa eventual final, for vice-campeão pro Audax ou pro Nova Iguaçu, o Botafogo teria ou que ganhar a Copa do Brasil, coisa que é muito difícil, ou ganhar a Copa Sul-Americana, coisa que é muito difícil, se classificar para a Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro, coisa que é mais possível, mas a gente sabe que não é, né, fácil, né? Ou torcer para pelo menos Flamengo, Fluminense ou Vasco irem para a Libertadores para que o 6º colocado do Carioca adquira a vaga. Se o Botafogo for eliminado nas semifinais contra a Portuguesa, se o Botafogo for eliminado na próxima segunda, tudo isso aí que eu falei, ou ser campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, ou se classificar para a Libertadores, e se não conseguir nenhum desses processos aí, nenhuma dessas vias, o Botafogo teria que torcer para 2 dos seus 3 rivais, Flamengo, Fluminense e Vasco. 2 deles teriam que ir para a Libertadores para ir o 7º colocado do Campeonato Carioca ganhar a vaga. Que situação! É isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e voltamos nesta quinta-feira com mais informações. Fui!